seguinte, sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, mas elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, a felicidade, gente, ela aparece para aqueles que choram, né, que se machucam, que buscam e nunca deixam de tentar, sabe? O futuro mais brilhante é baseado no passado intensamente vivido. E você sabe aí, né, porque você só terá aquele sucesso na vida quando você perdoar pelos erros e também as decepções do passado, né, e seguir em frente. A vida ela é curta, mas é curta demais mesmo. Mas as emoções, né, que podemos deixar, elas duram assim eternamente. Então vamos sonhar mais, sonhar alto, sonhe muito, né? Porque quando a gente sonha, a gente alcança os nossos sonhos, tá? E olha, vamos embora começar o nosso Manhã da Gente, porque hoje vamos falar sobre coluna. Hoje também é o dia da coluna, né? Uma data criada aí para chamar a atenção e promover, né, a conscientização da sociedade sobre os problemas da coluna. E a coluna vertebral une as estruturas do corpo e é também responsável por sustentar e carregar o peso dele. Segundo aí a Organização Mundial da Saúde, gente, cerca de 80% das pessoas sofrem ou sofreram pelo menos uma vez na vida de dor lombar, na cervical, ou seja, é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora aqui com o nosso neurologista, Dr. Fernando Nobre, está aqui hoje para falar com a gente, para conversar, debater sobre esse assunto. Né, Dr. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa Manhã da Gente. Prazer, viu? Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Dor na coluna é normal, doutor? Pode ser um sinal de alerta? Explica um pouquinho para a gente. Bom dia, pessoal. Eu costumo dizer que a dor nunca é normal. A gente costuma menosprezar a dor. A dor, ela é um sinal de alerta. Eu gosto de exemplos fáceis que a gente consegue entender melhor, mas imagina, se eu encosto a minha mão numa panela quente, eu vou sentir bastante dor, mas eu não vou ficar tomando remédio para dor e deixar minha mão queimando ali. Então, a dor é sim um sinal de alerta. A gente não pode menosprezar um sinal de alerta. Não é necessário, doutor, procurar um médico. Olha, apesar de a dor ser um sinal de alerta, existem dores que são aceitáveis, né? Dores rotineiras, dores mais leves são aceitáveis. O que é que a gente deve ficar atento e procurar um médico? Dores que fogem do padrão. É aquela dor de repetição, é uma dor que você vai fazer um esforço um pouco maior e sente incômodo. É aquela dor que... dor de coluna é geralmente isso, o paciente sente uma dor, toma um remédio, alivia um pouco e ele segue com a vida dele. E novamente essa dor vem, então são essas dores recorrentes. Então, nesse contexto, é sim importante procurar um médico. Quais são as doenças mais comuns, né, na coluna e como a gente consegue diagnosticar isso? Olha, existem várias patologias de coluna, desde as doenças mais simples a doenças mais graves. As doenças rotineiras que a gente conhece, como hernia de disco, bico de papagaio, artrose, essas são mais comuns, mas tem doenças mais avançadas, como listese, que é como se fosse um escorregamento da vértebra. Tumores de coluna, existem várias patologias, algumas mais simples, outras mais graves. O que a gente tem que ficar atento e entender esses sinais e procurar um médico para tentar entender melhor essa doença. A doença mais grave hoje de coluna, qual seria? Hérnia de disco seria uma delas? É assim, ó, se a gente pensar de uma forma mais ampla, imagina um tumor de coluna, tá? E o problema é o tumor de coluna? Não necessariamente. O problema é o efeito compressivo, tá? Nossa coluna é como se fosse um túnel, só que um túnel bem apertado. E aí imagina que tem uma estrutura, um tumor, por exemplo, comprimindo esse túnel, comprimindo a medula. Eu atendi até por coincidência ontem um paciente que ele tinha uma hérnia gigante, uma hérnia super volumosa, que causava um efeito compressivo muito grande. Então, não é nem tanto sobre a doença, é sobre o efeito compressivo que ela causa. Meu Deus. Então, quer dizer que pode dar um câncer, por exemplo, na coluna? A pessoa pode ter um câncer?
Sim, 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 sim. Coluna. O câncer... É raro ou ele é um câncer? Não, é raro, é raro. É raro. É assim, ó, você que está assistindo aí ficou um pouco impressionado com isso. Não, não se preocupa, isso é muito raro, tá? Uma dorzinha leve, uma dorzinha aceitável, é aceitável, uma dor mais recorrente, procura o médico, mas não pensando em câncer, mas pensando em patologias da coluna. Patologias, né? Porque assim, a dor ela vai aumentando com o passar do tempo. Sim. E eu sinto que a dor, quando a gente tem esses problemas de coluna, a gente precisa fazer exercício físico, porque o exercício ajuda. E quando você fica muito tempo parado, parece que a dor volta, né? Sim, sim, sim. Em vez de, tipo assim, eu vou ficar descansando esse período, por exemplo, não vou me exercitar. Aí parece que é pior. É o contrário, é assim, ó. Por que que isso acontece? É assim, ó. Vou dar um exemplo para a gente entender um pouco melhor, tá? Imagina um poste. Eu gosto de exemplo que a gente entende melhor, mas imagina um poste bem alto. Certo. E esse poste, eu cravo ele no chão. Só que é um chão de areia e com o tempo esse poste ele começa a cair. Para eu não deixar esse poste cair, que com o tempo ele vai caindo, eu coloco umas amarras, umas cordas bem fortes para segurar essa estrutura. O que é esse poste? Nesse exemplo, é a nossa coluna. Certo. Naturalmente, com o tempo, é natural, ela vai ficando instável, ela vai perdendo essa estabilidade. E o que são essas amarras? Segurando essa estrutura, equilibrando, é o músculo. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho que exercitar e fortalecer o meu músculo para compensar esse desequilíbrio natural que vai acontecendo com o tempo. Então, daí a importância do exercício, daí a importância de fortalecimento, musculação. Existem vários exercícios, vários tipos de musculação que são importantes para a coluna, para fortalecer aquela estrutura no geral. Maravilha. Doutor, quando é que é necessário fazer uma cirurgia, operar? Ó, eu costumo dividir as patologias, as doenças de coluna em 3 fases. Imagina, quando o paciente está numa fase mais simples, quando está na fase mais inicial, uma fase mais inicial da doença, a gente inicia com tratamentos mais simples. Medicamento, fisioterapia, reabilitação, musculação e tratamentos iniciais, tá? Certo. Quando o paciente está numa fase grave, um efeito compressivo, uma coisa machucando, aí entram as cirurgias, tá? E quando o paciente está no meio do caminho, ele está numa fase inicial, mas também não está numa fase grave cirúrgica, entra a fase dos procedimentos percutâneos, que são as infiltrações de coluna, como o pessoal conhece. Mas falando sobre a cirurgia, é quando tem um efeito compressivo grave. Eu costumo dizer que cirurgia é uma descompressão. É como se eu tivesse a minha mão e uma pedra comprimindo, machucando a minha mão. A cirurgia eu vou descomprimir, eu vou tirar aquele efeito compressivo. Existem cirurgias mais simples? Existe. Hoje em dia existe a cirurgia que você não precisa ficar de cama por um certo tempo, né? Sim, sim. É tipo uma endoscopia? Como é que é feita essa cirurgia? A medicina evoluiu muito ao longo dos anos. Imagina a gente comparar um carro antigo com um carro atual. Tem carro que dirige sozinho. É a medicina evoluiu muito ao longo dos anos. Sim. Então, antigamente cirurgias que eram cirurgias enormes, com tempo de recuperação grande, o paciente ficava acamado por meses. Hoje em dia as cirurgias evoluíram. Uma das evoluções é a endoscopia. A endoscopia a gente faz incisão na pele menos que 1 centímetro, vai com a cânula, que é um pouco mais grossa, um pouco mais espessa do que uma caneta. Certo. Vou naquele fragmento herniado, retiro ele e pronto. São 40 minutos de cirurgia. Rapidinho. O paciente interna pela manhã e vai embora ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Em casa, vida normal. Não vai ficar em cima de uma cama, não. Em que situações pode ser feito esse tipo de cirurgia pela endoscopia? São coisas mais simples, que não sejam muito agravantes? Ou até uma pessoa que já esteja bem agravante, né? Com uma hérnia de disco, com a coluna bem bichada mesmo, pode fazer. Sim, sim. É assim, ó, a endoscopia, ela é menos invasiva, ela tem um bom poder, a gente considera como se fosse um poder um pouco mais focal. Certo. Então, quando eu tenho uma patologia focal, focada em um nível ou até 2 níveis, a gente consegue abordar bem com a endoscopia, que é com essa cânula. Certo. Quando é uma patologia mais extensa, que vai prolongar muito o tempo cirúrgico, a gente avança para outras técnicas. Mas, por exemplo, hérnia é uma ótima opção fazer com endoscopia por conta da recuperação do tempo É cirúrgico. mais rápido, né? Muito mais rápido. Já sai andando normal, Isso. tranquilamente. Gente, isso é bom, hein? Olha, já tô pensando em fazer um negócio desse, viu, Jane?
Eu sou toda bichada. Quais são os tratamentos, doutor, mais eficientes, mais eficazes para a coluna, fora a cirurgia? Porque a gente sabe que a cirurgia é ótima. Você falou da infiltração, né? A infiltração, como é que ela é feita? Ela resolve a dor? Por quanto tempo? É assim, ó, imagina que eu tô com muita dor de coluna. Tô com dor de coluna. Mas eu preciso de exercício. Eu preciso fortalecer minha coluna. E aí eu vou fazer uma fisioterapia, eu vou fazer um pilates, uma musculação e começo a sentir dor. Então, essa dor vai me limitar de conseguir avançar nesse tratamento. Então, nesse contexto, as infiltrações, que são esses procedimentos percutâneos, basicamente são umas agulhas. Eu vou com as agulhas, é guiado pelo computador no centro cirúrgico, o paciente vai estar dormindo, ele não vai sentir dor, mas eu vou com as agulhas lá na coluna, eu vou banhar uma região. A ideia é esfriar esse processo para a gente conseguir evitar que isso evolua e eu conseguir permitir que o paciente avance na recuperação dele. Um procedimento rápido, são 15 minutos, vai de alta no mesmo dia. É uma ótima saída nesse contexto. Dá para ficar quanto tempo mais ou menos sem dor? Uns 6 meses? Ó, um ano? A infiltração... Olha só, já estou querendo saber, gente, porque já me falaram muito sobre essa infiltração. Faz uma infiltração. Engorda, né? Eu quero saber tudo, né, gente? Porque você que está em casa aí também, que tem esses problemas, vai que quer fazer uma infiltração, como é que é, doutor? É assim, ó. Explica tudo pra gente sobre essa infiltração. A infiltração, que é esse procedimento percutâneo que chama, ele é um procedimento simples, tá? Faz dormindo? Faz dormindo, faz sedado. Eu uso como referência aquela sedação que a gente faz na endoscopia, que bota o remédio, o paciente dorme. Não, é a mesma sedação. Só para ficar quietinho. Só para ficar quietinho. Mas a ideia é isso. É umas agulhas, vou lá naquela região, ele é um líquido. Tem dois tipos de infiltrações, de forma geral. Tem a infiltração que é com uma solução, que são com alguns medicamentos, e tem outro tipo de infiltração que é uma ablação. A gente faz uma lesão do nervo. Mas a ideia é essa, é esfriar esse processo e evitar que ele evolua. É um procedimento indolor, como eu te falei, e ele é rápido. Quanto tempo ele consegue diminuir a dor, tá? E aí a gente entra naquele ponto inicial. A dor não é o problema, tá? A ideia é evitar que isso evolua. Mas quanto tempo a infiltração ela tem ação? A infiltração ela tem uma ação de 6, 8, 10 meses. Mas e aí? Você vai ficar fazendo infiltração a cada 8, 10 meses? De jeito nenhum, que ninguém aguenta, né? A ideia das infiltrações é fazer 1, 2 vezes estourando, no máximo. Porque a ideia não é só passar a dor. A ideia é permitir que o paciente ele consiga se exercitar. Então é muito comum, principalmente em paciente idoso. Ele faz a infiltração, passa um período bem, não muda não faz o estilo, exercício, não faz nada. Não muda o estilo de vida dele, não faz exercício, passa 8 meses, volta tudo. Ele vai ficar fazendo infiltração de repetição, não vale a pena. A ideia é só mudar esse contexto, é só permitir que ele consiga fazer esses exercícios. No dia a dia, como a gente deve cuidar da nossa coluna, doutor? Coluna é igual a pequenos erros diários. São pequenos errinhos diários que vão se acumulando com o tempo. E aí, depois de uns anos, a conta começa a chegar. Mas o mais grave, o mais que a gente tem que parar para pensar é que, enquanto não para organizar esses pequenos erros diários, a conta só aumenta, né? E aí eu recebi um paciente no meu consultório de 40 anos, doutor, eu estou com muita dor de coluna. Quando eu vejo o exame, algumas patologias chatas na coluna, aí eu pergunto para ele, como que você com 40 anos já chegou aqui? Imagina nos próximos 40 anos. Então, são esses pequenos errinhos diários que a gente tem que corrigir. Mas é o quê? É ter consciência postural. Você que está assistindo aí, se observa como está o seu ombro, como que está a sua coluna. Então, é ter essa consciência. De vez em quando para, se observa, vê como é que está a postura. E quanto mais forte for a minha coluna, quanto mais forte for o meu músculo lá atrás, mais tempo eu vou sustentar a minha postura. Quanto mais fraco, mais eu relaxo e me encurvo. Então a ideia é essa, é fortalecer essa região para aguentar sustentar mais tempo essa postura. Maravilha. Fazendo tipo a cirurgia endoscópica, né? Seria isso? O nome seria isso? Desculpa, não entendi. Fazendo aquela cirurgia endoscópica. Endoscópica, isso. Né? Pode voltar novamente? A pessoa pode vir a ter novamente hernia de disco, essas coisas, depois da cirurgia? Porque, não, eu vou fazer a cirurgia, vou passar por tudo isso. Será que vai voltar novamente mais na frente? Ou não? É engraçado que as dúvidas são sempre... Isso é a dúvida de consultório, mas é assim, ó. Exatamente.
Imagina que eu tô com a cárie no meu dente. Sim. Tô com a cárie no meu dente. E aí eu fui no dentista. Fui lá, restaurei, resolvi aquela minha cárie. Se eu continuar escovando mal os meus dentes, passando pouco fio dental, comendo muito doce, vai voltar aquela cárie. Mesma história das patologias de coluna. A coluna são vários níveis. Onde foi feita a endoscopia, onde foi feita a cirurgia, a chance de voltar é muito, muito pequena, tá? Mas se o paciente ele não muda a estratégia dele, se ele não muda o estilo de vida dele, muito provavelmente ele vai fazer outras patologias em outras partes. Naquele nível onde foi operado, é muito pequena a chance disso acontecer. Maravilha. E para a gente encerrar aqui, doutor, quais são os outros tipos de problemas que a gente pode vir a ter na coluna? A gente sabe que muita gente tem problema na lombar. Essa lombar, ela também ela acomete por conta de quê? Essas dores na lombar? É da hérnia? Seria hérnia também? Tem gente que tem nervo ciático. A dor vem daqui, vai até o pé, né? Isso também é devido à coluna? Tudo isso é devido à coluna, doutor? É assim, ó, a gente chama de coluna cervical, dorsal e lombar, só para facilitar, mas é uma coluna só, é um corpo só. Então, patologias que existem na coluna lombar também se repetem na coluna dorsal, também se repetem na coluna cervical. Áreas de transição, que são áreas mais móveis, geralmente são mais fáceis de ser acometida. Por isso que a parte dorsal, que é mais estabilizada, que é mais estável, é uma das partes que menos acomete. Mas as patologias, elas se repetem. A dor do ciático é justamente a compressão do nervo. É como se da coluna, que é como se fosse um tronco de uma árvore, saem várias raízes. E essas raízes vão formar o ciático. Se eu tenho uma estrutura que sai daquele tronco, sai da coluna e fica comprimida essas raízes, aí vem as consequências da ciatalgia. E aí, como eu falei, a dor não é o problema. O mais importante do que a dor é parar e investigar e entender o que é que está acontecendo. Não negligenciar essa dor, porque a conta só aumenta. A conta só aumenta. É verdade, viu? A gente toma medicação, faz pilates, tem gente que faz pilates, tem gente que faz fisioterapia, mas tem que fazer exercício físico também. Não quando está inflamado, né, doutor? Quando está inflamado, tem que dar uma pausa, tem que fazer realmente só fisioterapia, pilates, né? É mais ou menos assim, ó. Imagina que você está numa fase bem aguda, com bastante dor. Se você for para uma academia e for fazer força, for fazer esforço, aí é muito pior. Você vai se machucar mais ainda, vai se tá? machucar mais. Então, ainda mais se for só. Se for, então, nessa fase mais aguda, a gente tem que pegar um pouco mais leve. Então, aí vão entrando outras estratégias. Fisioterapia, o pilates, alongamento. E aí a fisioterapia ela vai fortalecer bastante. Aí vai chegar um momento que o paciente ele precisa avançar mais um pouco. Aí ele pode continuar na fisioterapia ou avançar para o pilates, por exemplo. E aí o pilates vai fortalecer bastante. É como se fosse um passo a passo. Ele está no pilates, exercitando, alongando, fortalecendo. E aí chega um momento que ele precisa de mais hipertrofia muscular. E aí para eu ter hipertrofia muscular, eu tenho que trabalhar com carga, com peso. E aí entra a ideia da musculação. Né? Eu consigo com a musculação hipertrofia muscular e com o meu músculo hipertrofiado, o meu músculo maior, eu consigo sustentar mais a coluna. Então, é um passo a passo. Se a gente pula esse passo a passo, aí, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, tem que ter esse acompanhamento. Mas a ideia é prevenir, tá? Você que está aí assistindo, que está com a dorzinha de coluna, não é para se assustar, é para se corrigir a questão da postura, procurar um professor de educação física, uma caminhada é uma boa estratégia nesse... você está muito tempo parado. Faz um período bom de caminhada, passa uns 2, 3 meses caminhando bem, começa mais leve, uns 15, 20 minutos, vai aumentando aos pouquinhos, quase que diariamente, uma caminhada todos os dias. Está caminhando bem uns 40, 50 minutos todos os dias, aí se organiza para entrar na academia. A academia pega mais leve e vai aumentando aos poucos. Gradativamente, né? Gradativamente. Obrigada, doutor Fernando. Muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Maravilha. Gente, hoje é o